Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lino Meirelles, sou diretor e roteirista e bem-vindos ao Esse Filme é Bom? Podcast do Metrópolis.com sobre cinema. A cada 15 dias, trago alguém para conversar comigo sobre um filme diferente. E detalhe, um de nós acha o filme bom, o outro não. A ideia é discutir cinema, em detalhes, com spoilers. E já adianto que prefiro ter convidados muito mais inteligentes do que eu. A gente não quer convencer um ao outro, até porque nossas opiniões não importam. Nada importa, exceto seu like. Segue a gente na sua plataforma de áudio preferida. Estamos aqui hoje com Guilherme Jacobs, um dos maiores críticos, um dos maiores montadores da contemporaneidade brasileira. Tudo bem com você aí, Guilherme? Tudo bem, e muito lisonjeado e me sentindo nem um pouco merecedor de todo esse maior aí, mas, obrigado. Aqui no programa a gente só chama os melhores porque a discussão é de qualidade. Vamos falar sobre o filme Mãe, de Darren Aronofsky. Ou então é Mãe, porque tem um ponto de exclamação no final, né? De fato. O relacionamento de um casal é testado quando convidados indesejados chegam à sua casa, perturbando uma existência tranquila. Você lembra da primeira vez que você viu esse filme? Cara, eu lembro que eu assisti esse filme quando ele saiu mesmo, em 2017, e eu lembro que eu assisti ciente de que era uma polêmica muito grande, sabe? Eu olhei aqui no Letterboxd, a primeira vez que eu assisti o filme foi 6 de dezembro de 2017. E eu já tinha uma noção de que esse era um filme muito detestado por muitas pessoas, e que esse era um filme que algumas pessoas diziam, não, na verdade é o contrário, ele é uma obra-prima, assim, sabe? E hoje, a minha impressão é de que ele é mais bem visto do que era na época. Mas na época eu assisti dentro dessas circunstâncias, e eu vou dizer pra você, na época eu não gostei. Bem, eu já conhecia muitos filmes do Aronofsky, eu já tinha ido ver todos. Fomos lá pra cabine, 11 da manhã, no centro comercial aqui, e assistimos o filme, eu, mais um pingado de jornalistas aqui de Brasília. E o que me marca dessa história, o que eu lembro dessa história é que a gente saiu e a moça da assessoria, não lembro do nome dela agora, ela estava lá fora e ela perguntava para as pessoas o que ela achou do filme. Uhum. Eu fiquei lá um tempo assim, mas eu fiquei demorando para sair. E quando eu saiu eu e mais alguém lá, ela perguntou, o que vocês acharam do filme? E a gente não sabia assim o que falar. A gente ficava nesse... E ela falou, nossa, gente, eu tô de cara. Eu nunca fiz uma cabine em que as pessoas sabiam menos o que falar quando saíram do filme. Eu continuo não gostando, mas mudou minha relação com ele dessa vez que eu assisti de novo, sabe? Eu acho uma obra-prima e eu quero te perguntar, como eu acho uma obra-prima, você não gosta? Eu quero saber o que você tem contra os avisos proféticos da gente cuidar do nosso planeta. Eu não desgosto desse filme por algumas razões que as pessoas normalmente elencam. Eu vejo muita gente falando que é um negócio incompreensível, que eu não acho que seja, e se fosse, eu não acho que o mistério em si é um defeito. E eu também não desgosto porque eu acho que ele é, sei lá, misógino ou coisa desse tipo. Eu não acredito que seja essa também a questão. Eu tenho dois problemas com esse filme. Número um, eu acredito que esse filme opera dentro de duas metáforas que, sendo Darren Aronofsky, elas são tão sutis quanto levar uma facada nas suas costas. A gente tem a personagem ali como mãe, e você tem uma figura muito clássica ali do pai como Deus, e aí também tem um primeiro casal, como se fosse Adão e Eva, tem um segundo, dois personagens ali de filho, que a relação lembra muito Caim e Abel, e você tem toda essa questão da criação. A criação é, então, infestada pelo pecado, e depois a humanidade acaba com a criação, né? Por outro lado, você tem a questão do criador, literalmente, de arte. Um cara que é o poeta, que tá ali muito como o Aronofsky, e que ele passa de mulher em mulher, muitas vezes, explorando elas como inspiração, fazendo sua arte e focando mais na arte e nos seus fãs e na indústria do que no relacionamento que ele tem em casa. Que tudo bem você ter esses conceitos. Eu não acho que os conceitos são um problema. Só que o Aronofsky me parece nesse filme profundamente satisfeito com si mesmo dele ter essas ideias. Sabe? E, tipo, olha como eu sou sensacional com minhas ideias e olha aqui minha genialidade pra vocês. Aí ele joga esse filme pra gente e eu sinto muito nesse filme esse ar de satisfação, como se tivesse ali alguma argumentação mais profunda do que eu acho que tem. What do they want? I don't know. They've come here to see me. Even his initials. He'll be back in a moment. Just keep everything warm. I'll be right in. Que pra mim, o sucesso do filme tá na criação dele de imagem, na criação de cena, de você ter um momento ali que é marcante ou é arrepiador, é estranho mesmo, de um jeito marcante. Mas
parece-me que o Aronofsky não consegue desenvolver as metáforas dele além do ponto de só repetir a mesma ideia em circunstâncias às vezes piores ou mais agoniantes, mas que são iterativas do que ele tá falando, da ideia do criador e da ideia da mãe natureza mesmo. Só que ele é tão satisfeito com isso, especialmente se a gente interpretar que ele como o poeta, ele como a figura masculina, e ele se relacionou com a Jennifer Lawrence na época também, então ainda tem essa leitura do filme. Eu acho que o que tá ali não justifica esse nível de orgulho. E veja, o diretor é um ser muito orgulhoso. Eu gosto de vários que são super orgulhosos e se acham bastante. Tarantino, por exemplo, é um dos meus favoritos. Claramente ele se acha muito genial. Mas eu acredito que quando o cara faz um negócio que, pelo contrário, parece simples, não é essa coisa complexa, e ele vende pra gente desse jeito, é fácil achar o filme irritante. Então, de certa forma, eu fico meio agoniado com esse filme de tipo, cara, eu já entendi o que você tem pra dizer. E aí ele continua martelando, às vezes parece quase literalmente, essa mesma ideia. Então eu vou mais por essa linha. Eu acredito que o filme tem seus méritos, mas eu acho que ele é uma experiência muito cansativa. Ontem eu fui assistir, não queria assistir, fiquei, que preguiça de ver esse filme. Botei pra ver, quando deu uma hora no filme eu levantei, fui fazer um lanche, lavei uma louça, voltei, tava com fone de ouvido e fiquei escutando assim, sabe? Me dá vontade de evitar o filme. Essa é a minha realidade, apesar de reconhecer, como eu mencionei, alguns méritos que ele tem. Vamos conversar um pouquinho sobre o diretor e o protagonista. Você acha que o Javier Bardem, né, ele interpreta o homem? Isso. Ele, né? Não é nem o homem, é ele. O homem vem depois. Ele é a metáfora de Deus. Mas você acha que o personagem dele é agradável no filme? De que forma você quer dizer isso aqui? Se eu gosto dele ou se ele é um bom personagem? Porque eu acho que são se você gosta dele, se ele é um personagem que sai bem na fita, por exemplo. Não, de forma alguma. De forma alguma, né? Então, se o Aronofsky tá se colocando no filme como um ser meio detestável, assim, super complicado e super... É justo falar que o filme é uma defesa dele? Assim, acho que não. Das ideias, não uma defesa dele, né? Mas uma... Que ele tá se... A exaltação própria, né? A primeira cena da Jennifer Lawrence com o Javier Bardem, né? Da mãe com o poeta, ou com o ele... Ele beija ela sem nenhuma vontade enquanto ele tá olhando pro horizonte, assim, sabe? Ele nem cruza os olhos com ela e já fica muito claro ali que ele é um babaca, francamente falando. Que eu acho que um dos problemas do filme é não saber fazer mais nada depois disso. E você tá certo de que há essa autodepreciação e de que se ele é o Aronofsky ali, a gente tem uma noção de que, eu tenho meus problemas, com mulheres, eu tenho meus problemas com minha obsessão com arte, etc. Mas no meio do filme, quando... depois que termina a parte Adão e Eva, Caim e Abel ali, aí ele tem a inspiração, né, de novo, e aí ele escreve, ele volta a escrever, e aí, assim, seria uma coisa se a gente tivesse a reação da editora dele, que ama, e os fãs que vêm lá e tudo mais, que isso eu ainda acho que é um pouquinho o Aronofsky se gabando, mas também pode ser visto de uma forma autodepreciativa. Eu estou agradando as audiências erradas, de certa forma. Mas o nosso ponto de entrada nesse mundo é a mãe, é a Jennifer Lawrence. E quando ela lê, ela imagina aquilo exatamente como o relacionamento deles. Como ela entrando, dando a mão pra ele e aquela casa e aquele campo que estavam devastados ganhando vida de novo. Ela lê e ela tem aquela sensação. E ela vira pra ele e fala, isso aqui é perfeito. Então, por mais que haja essa autocrítica do Aronofsky, eu também acho que no meio do filme ele fala, olha, o que eu faço é perfeito. It's beautiful. Really? Why are you crying? It's just a lot. Você lembra em que ponto que você meio que se tocou do que estava acontecendo no filme? Tudo isso é uma metáfora, né? Pra mim, da primeira vez que eu assisti, eu acho que foi quando entram os filhos. Sabe? Quando vem as figuras dos filhos ali, porque aí começa a ficar muito... se encaixando muito a metáfora, particularmente com a questão bíblica ali. Começa a vamos dizer assim, parecer bem claro pra mim, especialmente... mais pra frente eu acho quase que inescapável. Tem a cena do dilúvio de Noé, né? Que a casa tá abarrotada de gente e alguns dos humanos, né? Algumas das pessoas lá começam a sentar na bancada da pia, estoura a pia e jorra água pela casa de uma maneira em que todo mundo vai embora. Aí eu falei, caceta, ele tá fazendo isso mesmo. É isso mesmo, ele tá
adaptando a Bíblia, né? Isso. Dá pra pensar nesse filme como uma adaptação literária? Não, acho que não no sentido de que ele tá adaptando o texto, né? Mas talvez uma adaptação, entre aspas, espiritual. Acho que até é uma palavra adequada pra esse tipo de coisa do negócio, né? Assim, Até porque, assim, né? Na Bíblia não existe a figura da mãe natureza. Não tem uma figura materna ali. Então, isso é do jeito dele, assim. A adaptação pode ser uma coisa inspirada, né, num livro, ou pode ser uma coisa bem literal, né? Seguindo passo a passo o livro. E eu tenho a preferência pelas adaptações mais imaginativas, porque, bem, o livro tá lá, no caso é a Bíblia, e referindo àquele momento que você fala dele ter escrito, né, aquele ali seria o momento onde Deus estabelece o Novo Testamento, porque é o momento também logo quando ela engravida, né. E aí o que eu gosto justamente é que ao adaptar a Bíblia, ele traz uma nova versão aonde ele reconhece ou ele incorpora essa feminilidade, esse ser feminino na história da criação, né? Onde Deus é uma pessoa que cria e meio que enxerga de longe a sua criação, e ela, que é criada por ele também, né? O filme incorpora um ciclo ali de destruição e renascimento, onde a mulher muda, né? Tem 3 atrizes que interpretam aquela parte. As duas, uma no começo e uma no final, só mostra acordando ou morrendo, né, no fogo, destruindo, né, a casa. Então ela é a casa, né? A casa é ela. Tem uma hora que ela bota a mão na casa e ela sente um coração batendo, né? Então ele mostra ali que a casa é uma coisa orgânica. E aí tem um momento, é legal, né? Um momento onde o filme clica na sua cabeça. O filme você descobre, é isso que ele tá fazendo. Você tem Adão e Eva como Ed Harris, Michelle Pfeiffer como Eva. Michelle Pfeiffer. Loucura, né? A mulher gato da minha infância, como uma Eva causadora, né? Exato. Bem sedutora mesmo ali. I want to thank you for your hospitality. Your husband has been so generous. You're welcome. Well, where to begin? E você tem até a ideia do fruto proibido ali com o cristalzinho, né? Que depois é explicado mais ou menos o que é o cristal. É a maçã, eles querem, e o Deus, né? Ele que tá completamente empolgado em recebê-los em casa, no momento que eles quebram ali a maçã, né? Que é o cristal da criação, ele expulsa eles imediatamente. Exatamente. Eu entendo o seu fascínio pela metáfora, eu acho que a metáfora é interessante, mas eu acho que ele... Uma vez estabelecida a metáfora, ele não leva ela pra muito longe, não. Ele tem ela ali... Como assim? Como que ele leva pra muito longe? Ele leva pra literalmente o apocalipse. Nos últimos 40 minutos ali, você vê todos os tipos das tragédias humanas. Você vê tudo acontecer, todas as pragas que a gente traz pra esse mundo, até ela se zangar tanto que ela causa literalmente o apocalipse naquela existência ali, né? Mas uma pessoa que não conhece... As histórias bíblicas provavelmente entenderia mais a questão ecológica, né, do mundo do que a questão bíblica. O efeito do ser humano sobre o aspecto natural do mundo, natural de natureza, né, tá muito em evidência, tá uma pauta diária, mais do que era antes, mais do que era 6 anos atrás, mais do que era 10 anos atrás, com todo mundo vendo notícias o dia inteiro sobre isso. Uma das coisas que eu acho também de uma obra-prima, né? Um pouco à frente do seu tempo, trazendo essas colocações. Porque ontem eu estava pensando sobre outro filme da Jennifer Lawrence, até. Vê se você consegue adivinhar que é. Não Olhe Pra Cima. Não Olhe Pra Cima, pô. Eu estava pensando nesse filme ontem, que é um filme que tem o mesmo interesse político, de um aviso de interferência, não só de interferência humana, mas de incomodação humana, que durante esse processo os seres humanos atrapalham, eles continuam atrapalhando, né, digamos assim. Esse filme é bom, esse outro? Eu acho que ele tem problemas muito semelhantes. Eu acho que ele é pior que Mãe. É muito pior, porque porque Mãe é uma obra-prima, o Guilherme. Acho que é ainda pior, que assim, ele é pra ser uma comédia, eu não acho que ele é tão engraçado quanto ele certamente pensa que é, assim, também. Eu acho que o humor dele, na verdade... se propõe a ser uma coisa super afiada, mas que faz as piadas mais óbvias possíveis. Ele é um filme que tenta pegar políticas específicas, né? Ele é um filme do seu tempo. Enquanto eu acho que o Mãe é um filme que pode ser visto em qualquer época e não ficará datado, digamos assim. Ele trata de uma maneira
por ele adaptar a Bíblia, né, um arquétipo que existe há milhares de anos, ele tem uma linguagem mais expansiva, né, mais removida do tempo em que, em que ele foi filmado. Eu não acredito que o filme precisa ser sutil pra ele ser bom. Mas eu acho que quando uma ideia, uma metáfora, um conceito, uma coisa é martelada no filme, como eu sinto que nesses dois casos eu acredito que existe um cansaço que vem com isso. É tipo um trem ganhando velocidade, né? Ele vai ganhando velocidade constante pra isso. Porque De fato. uma das coisas que eu acho boa do filme é que ele fala sobre tudo isso sobre uma perspectiva só, né? O filme adota a perspectiva da personagem ela, né? Seria a mãe natureza. Enquanto um filme como Não Olhe Pra Cima tenta pegar várias perspectivas, tenta contar várias histórias e nenhuma delas consegue firmar, né? Mas aqui a gente tá com a mãe do começo ao fim, muito limitada à perspectiva dela, né? A Jennifer Lawrence tá, acho que mais de 90% dos planos desse filme tem ela. O filme tem uma unidade de visão que eu acho que dialoga um pouco que você tá conversando, que ele quer ser uma experiência desagradável. Porque ele tá se colocando no lugar da pessoa que mais sofre. Da personagem que mais sofre, né, no filme. Onde a gente tá numa sociedade, especialmente na época que ele fez o filme, completamente apática às políticas de preservação, às políticas de sustentabilidade, né? Completamente apática. Ele não quer te mostrar o problema disso, ele quer que você sinta na pele o problema disso. Então, às vezes eu chamo o filme também de uma montanha russa, né? De sensação, assim, de tensão. Não é pra ser um filme agradável, é um filme onde um bebê é despedaçado, né? Acho que a gente nunca vê isso no cinema. A única outra vez que eu vi isso num filme foi Deus e Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha. Um bebê é morto em cena, né? É chocante. É que eu acho que não há investigação de, tipo, dentro dessa metáfora, não há uma investigação profunda do que significa espiritualmente ou socialmente ou politicamente ou emocionalmente falando, qualquer uma dessas coisas. Todos esses momentos que a gente tá falando, sabe? O primeiro assassinato, a vinda e a morte de Jesus, a criação e do apocalipse, sabe? Essas coisas acontecem, elas estão em telas e de certa forma a gente tem a sensação, como você bem falou, que eu acho que é o grande mérito do filme, é criar a sensação. Mas eu não acho que ele é tão genial quanto você acha, justamente porque, tirando o fazer a Bíblia de outra maneira, eu não sei o que tem ali pra gente analisar muito, entende? Ele tá exemplificando a fala do agente Smith de Matrix, né? A humanidade é o vírus. Um filme profundamente misantrópico, né? Os vilões são os seres humanos. Isso é verdade, Ele tem uma Sem dúvida. Ele tem uma coisa isso aí, política realmente. a dizer. Ele dizendo que o problema somos nós. Somos os convidados indesejados no planeta, né? Não só os convidados indesejados, mas os agressores à mãe natureza. Sim. Deus, como criador de tudo, ele fica protegido, de certa forma protegida, né? Mas quando eles estão danificando a casa, eles estão danificando ela, que ela também é uma criação. Então ela não tem esse nível de distanciamento que ele tem, né? Tem até um momento, assim, que eu reparei dessa vez, 2 segundinhos. O piso da casa, né? Ele começa a aparecer uma ferida, um sangue. E tem 2 convidados pedindo, que tem uma hora que pedem pra ela tirar uma foto com a ferida um dia. How did you get in here? Could you get the 2 of us, please? What? No, I got it. Get down there. It's beautiful. All right. Don't touch that. So organic. Esse filme é maravilhoso em capturar a sensação agoniante de ter convidados na sua casa que você só quer que vá embora, mas que você não quer ser mal educado. Não só isso, como ele sabe muito bem capturar aquela coisa de, tipo, você tá ali cansado e você não quer ser chato e você não quer ser mal educado, mas se você pedir, as pessoas vão interpretar como você quer elas longe daqui. E você olha pra cozinha que tava limpinha e agora tá a pia totalmente bagunçada e a sala que você tinha arrumado tá bagunçada. Cara, assim, ó, nesse sentido, especialmente eu que quando assisti esse filme da primeira vez, morava com meus pais, então não era eu que pensava mais na organização da casa, hoje somos nós. Então, assim, hoje eu fiquei, meu Deus do céu, que agonia. Se fosse eu tava doido por isso, assim, sabe? E isso claramente é intencional dele, né? Causar essa agonia na gente, causar esse incômodo. Então, cara, é uma coisa, assim, tão específica que ele pega, e ele pega isso muito bem. E tem algumas sequências ali que eu acho que vão mais ainda
nisso, sabe? Quando tem alguém que deixa uma mala no caminho e ela tropeça, ou tem alguém que fuma numa casa que ela diz que não é pra fumar, sabe? Pouquíssimas coisas. Às vezes são esses pequenos detalhes que eu acho que criam essa sensação muito boa. É horrível você assistir, num bom sentido horrível, de você olhar e falar, cara, se for comigo, eu tava também igual a ela. E aí você tenta ser legal, tenta ser educado, mas parece que qualquer fala sua vai ser interpretada como algo ofensivo pra eles, não sei. Então, assim, acho que isso é um total mérito do filme. Acho que ele constrói essa atmosfera muito bem e mantém... E os últimos 40 minutos, pelo amor de Deus, a pessoa fica apertando, assim, o sofá, sabe? De tão caótico que fica a situação. The inspiration. Where have you been hiding? Finisher. On your knees. All right, 6 more. I want... Bem, eu espero que essa conversa tenha te elucidado um pouco aí. Pra você virar pró-sustentabilidade, pró-defender a terra, porque você sabe que não gostar desse filme é ser contra essas coisas, automaticamente, né? Tá bom, então aí me complicou, cara. Eu agradeço muito o convite, eu acho que esse filme, ele rende discussões muito legais, rende conversas muito legais como foi agora, então nesse sentido, assim, eu fico muito feliz de a gente ter essa oportunidade. Tom Bastos, encerra aí. E o sertão vai virar mar, e o mar vai virar sertão. Conta aí pro ouvinte aonde acompanhar seu trabalho. Tá certo, é bom, eu sou crítico de cinema, eu produzo conteúdo de filmes, né, notícia, artigo, lista, etc. pra internet. Hoje eu trabalho principalmente no Shippo. O Shippo é um aplicativo que você pode baixar no seu celular, que ele te diz onde todos os filmes estão passando em streaming ou cinema. Se você não souber o que assistir, a gente manda uma dica personalizada pra você na hora. E tudo muito enfatizando curadoria humana, não é só um robô mandando uma coisa pra você, não. Tem toda uma questão da nossa equipe lá. E aliado a isso tudo, a gente tem a produção de notícia, produção de crítica, etc. Então você pode baixar o aplicativo Shippo, CHIPPU. E pra me seguir nas redes sociais é só procurar Guilherme Jacobs em qualquer rede social aí, você me encontra. Esse Filme é Bom é uma produção do Metrópolis. Eu sou Lino Meirelles, com João Andrade e Vanessa Neiva na montagem e finalização. Você me encontra no site metropolis.com/Lino Meirelles. No Instagram eu sou o Lino Meirelles e no Letterboxd, Lino Meirelles. Valeu!